espiritual dela ali, daquela maneira, e ela consegue ter o contato de chamar esse ser espiritual daquela maneira. Mas é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo cara. É a mesma coisa. Aí o católico vai à missa e tal, aquele trem, só que, tipo assim, acaba que, na minha concepção, afunila, sabe? Sim. Acaba que, assim, se tiver mesmo alguma parada onipotente, assim, onipresente, onisciente, os homens, todos os homens, eu acredito que acaba que é uma coisa só. É assim, não no sentido de que não tenha várias possibilidades, igual você disse. Só que eu acho que acaba tudo... Pode acabar tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. Então, a esse respeito eu tenho uma opinião muito firme. Aí eu tenho uma opinião de verdade muito firme. É preciso falar um pouco de ciência para poder falar disso, para falar de Deus. Para chegar em Deus, eu vou falar de Deus pela ciência, não pela fé. Porque fé não se discute. Religião eu discuto com qualquer um, porque religião você estuda a história da religião, a evolução da religião, os dogmas da religião. Isso, religião se discute. O que se não discute é fé. Fé não se discute. Você tem fé ou não tem fé? E se você tem, você não convence o outro a não ter. E quem não tem, muito raramente você o convence a ter. Né? Esse processo acontece sozinho. Como ter escolhido torcer para o Flamengo. Por que você não torce para o Vasco? Você não sabe. Quando é que me dê um motivo racional para você torcer para o Flamengo. Não tem. Não tem. Então não se discute isso. O cara que é flamenguista não vira vascaíno. Vira vascaíno? Não vira, tá louco? Então, muito bom. Vamos falar de ciência para chegar... Mas os trairão, no geral não. Então, vamos falar de ciência para chegar em Deus. Minha explicação a respeito de Deus, dessa força, é simples assim. Nós somos uma espécie, né, até do Cortella que eu vi isso, que eu falei, pô, legal, depois avancei um pouco. Eu sou uma espécie em 3 milhões catalogadas, uma espécie, né, que chamam Homo sapiens, em 3 milhões de espécies catalogadas, que eles acreditam que sejam 30 milhões de espécies nesse planeta. Eu sou dessa espécie, né? Eu sou um de 7 bilhões ou 8 bilhões. Aí eu sou um planeta em 9 de um sistema solar. Desse sistema solar, eu pertenço a uma galáxia, tá certo? Nessa galáxia tem 100 ou 150 milhões de estrelas. Bilhões de estrelas, e a gente tem umas 200 bilhões de galáxias. E você está falando para mim que você consegue explicar o cara que inventou isso. Pô, cara, você é muito arrogante. Seja lá o que você for, qual a história que você quiser contar para mim. Puta, você não é nada. Se a nossa galáxia, não é nosso planeta, nosso sistema solar, o nosso conjunto de galáxias sumir do universo amanhã. O que acontece com o universo? Nada, não sente nem falta, cara. Nós estamos falando de bilhões de estrelas, não de planetas, nós estamos falando de trilhões de planetas. Existem mais estrelas do que grãos de areia nesse planeta. Pense no tamanho só do Saara. E você está falando para mim que você, essa coisa humana que está na Terra pensando há 150 mil anos, o que não é nada nesse planeta, porque essa porra que tem 5 bilhões... Aí você fala para mim, não, eu sei quem fez isso aqui. E eu sei por que ele fez isso aqui e o que ele espera de mim. Pô, cara, você é muito arrogante, cara. Você está contando uma história para boi dormir. Não é possível que você, que é menos do que o micróbio do micróbio, assim, não dá para explicar a pequenez que a gente é nesse universo observável. A gente não consegue explicar o quão pequeno, não há nada no universo para explicar o quão pequeno a gente é como planeta. Nem como ser humano, porque aí não dá. E você está falando que você é capaz de explicar e sabe... Deus, né? Deus, cara, que criou tudo isso aqui, não faz sentido. Desculpa. A única coisa que você sabe é ser arrogante e prepotente. Então, qualquer história que alguém te conte de Deus é prepotente e arrogante. É só. Então, e você? O que você acha? Eu acho que eu sou nada. Eu não tenho condição de explicar Deus, cara. Não houve nesse planeta nenhum ser humano capaz de explicar essa força que estaria em todo esse universo que eu acabei de te contar, onipresente e onisciente. Não há condição, cara. E assim, ainda há possibilidade de outros universos? De outros universos, ou de, tipo assim, de ter alguma parada, ter que entendeu? Uma conspiração maluca. E você arrumou alguém que sabe explicar isso, cara?
Pô, cara, desculpa, cara, não inventaram esse cara. Não faz sentido. Não, ok. Ele pode contar a história que ele quiser, ele pode contar a história que ele quiser, mas é história. Não há fala. Jesus só veio aqui para contar a história. É isso aí, né? Gente, olha que perigo que eu falei. Não, mas é só história. É só história, não há nada. Se você minimamente olhar para o que há, né? Olhar o contexto em que a história foi contada, você vai falar assim, uau, cara, a gente deixou de ser o centro do universo tem 500 anos, cara, com o Galileu lá, né? Copérnico, aquele povo, Bruno, sei lá o que puseram fogo no coitado lá, mataram ele. Não tem 500, até 500 anos atrás a gente achou que tudo isso foi feito para nós. Você sabe que até 1922, isso tem um século, só existia a Via Láctea? Há um século atrás, tudo que nós sabíamos existe o Sol, o nosso órbita e a Via Láctea. Que tamanho é o universo? O nosso universo era a Via Láctea, exatamente há 100 anos atrás, cara. E aí você está falando para mim que tem nego explicando... Uma coisa que eu acho... o que é Deus? É maluco? Vídeo, né?